Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Quem nunca ouviu frases como mãe é mãe ou amor só de mãe? Apesar de serem belas frases, é preciso lembrar que estamos nos referindo a seres humanos que têm desejos e defeitos como qualquer pessoa. Muitas mulheres querem ser mães, mas nem todas parecem corresponder aos conceitos que essas frases carregam. É sobre o amor materno que eu vou conversar com a nossa parceira, a psicanalista Aline Reck Padilha Abrantes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Aline. Obrigada, Silvia. Um prazer sempre estar aqui, trocar com vocês e levar alguma coisa para o público, né? Aline, existe ou não existe instinto materno? Então, existe uma idealização da sociedade de um instinto materno, né? Como se nós, mulheres, fôssemos iguais aos chimpanzés ou outros, né, animais que instintivamente se dedicam a cuidar da sua cria, né? É comum até a gente ver nos dias das mães, né, nessa data, propagandas, né, outdoors, enfim, nas redes sociais, as propagandas e mensagens sobre a maternidade com imagens de animais, né? Mostra a fêmea com os filhotinhos, né? Fazendo uma certa analogia entre o ser humano e esses animais, né? Mas é preciso um cuidado aí, né, com essa analogia, porque nós somos diferentes dos animais. Nós somos seres de linguagem e, por isso, somos seres com inconsciente, né? Nós temos um inconsciente, nós temos uma história, a relação com o outro, a relação com os pais, enfim, né? Nós somos sujeitos de desejo. E, claro, também temos os nossos vazios, né? O que eu quero dizer é que não existe um instinto materno, né? Não há. Há sim o desejo e o amor materno. E esse é um sentimento que se constrói todos os dias, né? No dia, né? No grão a grão diário, né? De investimento, e que isso requer desejo, né? Desejo de maternidade, né? Esse amor materno, ele é da ordem do desejo e não de um instinto. Eu acredito nisso, acredito que um amor, o amor de mãe, né? Lógico, quando você tem o seu filho, né? Você está ainda na gestação, você vai criando, né? Esse amor vai crescendo diariamente. Você acha que o amor materno vai se construindo, ele se constrói? Como é que fica a questão do amor incondicional? Porque meu filho tem um amor incondicional. Eu acredito, sim, que o amor materno ele vai sendo construído, né? Como diz a filósofa francesa, que é uma pesquisadora, né, em relação a essa temática, a Elisabeth Badinter, né? Ela coloca que o amor materno se tricota no dia a dia. A colocação até muito poética, né? E ela tem um livro, né, que ela escreveu, que é muito rico sobre o mito do amor materno, né? O que vem a ser isso? Esse mito que está presente nos discursos da sociedade de que a maternidade é algo natural, que é instintivo, né? É um fenômeno que depositam nos nossos ombros, né? Nós, mulheres, trajado pelo discurso de que a maternidade é sublime, é honrosa, né? É divino, é nobre ser mãe, que o amor de mãe é incondicional, quando na realidade há todo um jogo aí, né, da sociedade, uma manipulação social, econômica e psicológica que tem por trás desse discurso de que é algo incondicional, né, natural à mulher. Eu não estou dizendo com isso, Silvia, que muitas mulheres não têm essa experiência, né, divina. Claro que sim, existem muitas mulheres que falam que sim, sentem o amor incondicional, né? Ele existe, esse amor incondicional, porque justamente há muitas mulheres que falam que sentem.
O que eu estou querendo marcar aqui é que esse discurso do amor materno é um mito, né? Pois se nós buscamos na história, né, a gente pode ver que foi um modo de atribuir um papel às mulheres, né? Ao longo da história, no percurso, né? Se a gente retomar, a gente vê que esse papel foi atribuído às mulheres, né? O papel de cuidar das crianças e dos afazeres domésticos, né? Anterior ao século XVI, era comum abandonar as crianças à própria sorte, né? Os bebês eram colocados em instituições ou eram dados para serem cuidados, e poucos sobreviviam, e isso não era uma preocupação, né? E, aliás, era uma prática que não só das famílias carentes, que não tinham como cuidar daquele bebê, mas também de famílias ricas, que mostra, isso nos mostra que cuidar dos filhos não é um instinto, né? E se fosse naquela época, não se faria dessa forma, né? Então, que esse amor incondicional, ele não está determinado, e que amar alguém é fruto de uma relação que se constrói diariamente. A gente acompanha, às vezes, nos filmes, né? Você está falando de uma época, então, mesmo os mais ricos, os mais nobres, as crianças, muitas vezes, pequenas, já eram colocadas para estudar ou para um internato e voltavam só moços já, né? Então, isso é eu não sei, eu acho que é uma coisa realmente construída. Eu acredito muito nisso que você está falando. Agora, quando a mãe pode chegar e falar assim, eu não quero ser mãe. Ah, eu não nasci para ser mãe. Porque tem muitas mães que não nasceram para ser mãe e a maternidade acontece, né? Mesmo elas querendo ou não. Ah, não quero ser mãe, mas vem, o marido quer, enfim, acontece. Agora, a mulher que declara, eu não quero ser mãe, isso é normal, então? Sim, é uma escolha, né? Existem muitas mulheres que não querem, né? Que não desejam ficar em casa dedicadas a cuidar dos filhos, né? Então, é escolha de cada um. Querer ser mãe é algo que diz de um desejo que é muito singular, né? Cada mulher tenha esse direito, né, de poder expressar o seu desejo. E nem todas as mulheres desejam passar por essa experiência. Há mulheres que realizam os seus desejos enquanto mulher, que é diferente de realizar o desejo enquanto mãe, né? Ser mulher é diferente de ser mãe. Então, acho que o ponto principal aí a se discutir na sociedade, né, é esse direito de escolha. Que ser mulher não significa, em algum momento da vida, né, como se fosse um relógio biológico, está na hora de ser mãe, né? Então, ser mulher não significa que em algum momento você vai ter que ser mãe, porque a sociedade cobra isso. No momento que você tem um relacionamento, está com alguém, automaticamente vem aquela cobrança da família, né? E aí, quando vão, primeira pergunta é quando vão casar, depois que casam ou passam a morar juntos, enfim, dividir o mesmo teto, né? Aí vem a segunda questão, que é quando vão ter filhos, né? Ou quando vão adotar algum filho, enfim, independente daí de cada casal, né? De como é composto esse casal. Mas vem essa questão aí, como se, e aqui falando do lugar da mulher, né? Como se a mulher tivesse um relógio biológico que em algum momento ela tem que ser mãe. E cada mulher tem o direito de escolher se ela quer ou não ser mãe. É, é um direito de escolha realmente. Agora, existem mulheres que acreditam piamente no instinto materno. Existem dentro da psicanálise, existem argumentos que você possa convencer as pessoas que acreditam piamente no instinto do amor materno? Bom, cada um acredita naquilo que quiser, né? E muitos acreditam naquilo que convém, né? Enfim, há vários motivos e cada pessoa tem o seu, né? A questão é que não tem um aparelho biológico que automaticamente faz uma mulher amar o seu filho.
Nenhuma mulher tem esse aparelho, né? Uma coisa instintiva, automática. Mesmo que algumas mulheres pensam que já amam seu filho desde a gestação, isso não é biológico, isso é psíquico. É uma relação, né, que vai sendo construída desde a gestação, né? Desde o momento que o bebê está ali, aquela sementinha que já é um ser que está ali no seu ventre, né? E isso já está totalmente enlaçado, né, numa trama, né, que diz da subjetividade dessa mulher, da relação que ela tem com o companheiro que é o pai dessa criança, ou, né, o companheiro que não é o pai dessa criança, enfim, mas tem toda uma história aí, o lugar desse bebê, né, no desejo dela, enfim. Há muitas questões aí que são psíquicas, que não são questões biológicas, que não está pré-determinado, né? A adoção é um bom exemplo, né? Há casais que não conseguem ter filhos e que decidem, né, adotar uma criança, ou casais homoafetivos, né, enfim. E muitos falam que foi amor à primeira vista, né? Não é uma coisa muito semelhante, assim, né? Você dizer, eu já amo meu filho desde o momento que ele estava lá no meu ventre. Há um investimento psíquico aí, né? Nesse ser que vem a ocupar esse lugar de desejo, né, para os pais. Então, é uma construção, né, que vai se fazendo muito antes da criança chegar, mas que é algo psíquico, né? Não há nada de biológico numa adoção, né? Uma criança adotada não tem um vínculo biológico, mas há desejo nessa relação que vai sendo construída dia após dia, em cada interação, enfim. É isso, é amor construído, né? Agora, só para a gente encerrar esse bloco, existem mulheres que amam seus filhos, mas que odeiam ser mãe. Não tem paciência nenhuma para ser mãe, mas amam os filhos. E aí, esse contexto, como é que se explica? É bem polêmico, né? É uma questão bem discutida e que precisa ser mais discutida ainda, né? A experiência de ser mãe, ela é diferente da relação com aquele filho ou filha, né? Está relacionado, não quer dizer que não esteja relacionado, que não haja ligação, né, entre ser mãe e a relação com aquele filho ou filha, né? Mas uma coisa não implica a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas mulheres que se queixam da função, né, da maternagem e amam os seus filhos. Há um trabalho de uma socióloga e antropóloga, a Orna Donat, né, que é da Universidade de Tel Aviv, que escreveu um livro que se chama Mães Arrependidas. Esse livro ele é baseado no depoimento de várias mulheres a partir da seguinte pergunta. Ela faz uma pergunta, né, para as mulheres que participaram da pesquisa dela, que é: se você pudesse voltar no tempo, você escolheria se tornar mãe? E segundo essa pesquisa, muitas mulheres se arrependem de ser mãe. E se pudessem voltar no tempo, jamais teriam colocado uma criança no mundo. E isso não é porque elas não amam seus filhos, mas porque se sentem limitadas, infelizes, alienadas, né, nesse papel de mãe. É um rico trabalho esse dessa socióloga, porque ele nos convoca a pensar sobre esse papel que é imposto pela sociedade, né, pela família, pelo parceiro, que é imposto às mulheres e que muitas mulheres acabam atendendo essa demanda e se tornando mãe sem desejar. São vários os caminhos que levam uma mulher a ser mãe. E amar um filho não significa que ama esse papel que é a maternagem, né? Mesmo que essa pesquisa tenha sido realizada em outra realidade, né,
diferente da nossa, né, outro país, eu acho que ela nos serve para pensar e discutir sobre a nossa realidade. Nós vivemos num país machista, que muitas vezes coloca a mulher no lugar de louca, perigosa, egoísta, quando ela deseja não ser mãe, quando ela não quer ser mãe, né? Há sempre aquela julgamento, né? Quando se depara com uma mulher que escolheu não ser mãe, que escolheu seguir a vida dela sem passar por essa experiência, né? Eu acho que a riqueza está em colocar em pauta essas questões, né? E poder se falar mais sobre esse direito de escolher e decidir. É quebrar, né? Quebrar esses paradigmas. Pois é, essa é a discussão do o tema, né, do nosso Opinião Livre. Vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua, tá bom? Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Hoje o nosso tema é instinto materno. Será que ele existe mesmo? Ou ele é uma pressão da sociedade? Ele é um mito? Essa é a nossa discussão, esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos conversando com a psicanalista doutora Aline Heck Padilha Abrantes. Aline, pensando nessa maternagem que você falou, né? Você acha que as mulheres são mais preparadas para cuidar? É por isso que essa função acaba sendo mais da mulher. Se bem que hoje já mudou bastante, né? Tem muito pai fazendo papel de mãe e muito bem. Sim, com certeza, né? Aliás, eu acho que tem muitos homens que se revelam bem mais preparados para cuidar de um filho do que várias mulheres, né? A questão é que a gente se mantém, né? Há algo aí que ainda se mantém, que é estrutural na sociedade, que é esse cuidar como se fosse destinado, né, essa função de cuidar de outro, a maternagem, enfim, destinado somente às mulheres, como se as mulheres tivessem algo, né, já preparado, né, para dar conta dessa função. E até há uma certa oposição, né, na sociedade também, que uma mulher bem-sucedida na carreira profissional, ela é uma mãe mal-sucedida, né? Como se não fosse possível ocupar, né, essas duas funções e a coisa acontecer da forma como é possível, né? Porque o que é um profissional bem-sucedido, o que é uma mãe bem-sucedida, aí a gente vai entrar em várias outras questões aí para responder a essa pergunta. Mas, voltando na tua questão, né, acho que as mulheres e os homens, né, qualquer um tem condições de cuidar de outro, né, de cuidar de uma criança, de se ocupar dessa função. Isso a gente vê atualmente em muitos casais, né, e que os homens estão dando conta dessa função, até, em vários casos, melhor que as mulheres. Você explicou bem no primeiro bloco, né, falando justamente dessa pressão da sociedade, já há muito tempo que é colocado para a mulher esse cuidar dos filhos, né? Aos poucos a sociedade está mudando, as famílias estão mudando e essa estrutura também. Agora, o instinto materno, né? Por exemplo, há muitos casos de crianças abandonadas. Como explicar esse ato das diversas mães? Eu não estou aqui julgando ninguém. A gente nunca sabe qual é o inferno que aquela mulher está passando, mas às vezes eu acho nada justifica, às vezes pensa que é para uma vida melhor, eu fiz isso para ela ter uma vida melhor. Eu não sei, explica para mim, como é que a psicanálise, ela tenta entender esta mãe que abandona um filho? É muito particular, né?
Primeiro, assim, o que eu poderia lhe colocar não é um instinto. Né? Aí já está, nesses casos também, né, já mostra que não é um instinto, né? Não é esse instinto materno. Há uma relação, né, que vai sendo construída aí no dia a dia e que implica em várias questões subjetivas, mas é muito particular, né, de cada história, de cada mulher, enfim, né, no caso de uma mãe que abandona uma criança, né, que abandona um filho, isso pode ser um ato de amor. Há muitas mães que sofrem com a decisão de dar o filho para que outros cuidem, né? Mas elas não encontram outro jeito, não encontraram. Né? Há casos que há um sofrimento muito grande, mas essa foi a saída, para que aquela criança, aquele filho que ela tanto ama, possa ser cuidado, possa sobreviver. Né? Então, aí entram outras questões que são sociais, a realidade, enfim, daquela mãe. Né? Então, é muito difícil a gente poder colocar, assim, de uma forma geral, porque cada caso é um caso, né? Há outras que, porque percebem que não vão dar conta dessa função, que realmente se vê numa situação, assim, de um desamparo muito grande e que isso paralisa, né? E também acabam buscando, né? Às vezes alguém da família até que assume mais essa função do que ela, enfim. Mas isso não significa, né, que haja algo aí, né, de como que eu vou dizer, se a gente fizer essa leitura de um instinto, de algo biológico, você vai cair numa leitura de uma falha, No de que fracasso. de que há uma falha, há um defeito, não, né? São histórias, são relações, né, que vão sendo construídas e cada um com a sua, né, própria história, com a sua subjetividade, com as suas questões, enfim, sua posição no mundo. Eu tenho acompanhado muitas amigas minhas, né, por conta até de se dedicar à carreira, elas foram protelando e depois não deu mais tempo. Por quê? Querendo ou não, o nosso relógio biológico existe, não para ser mãe, mas tem uma hora que a gente não consegue mais ser mãe. O homem não, o homem com 90 anos pode ser pai. A gente não, tem um prazo aí que você tem que aproveitar ou não. E tem mulheres que por conta até de não ter um parceiro, de se dedicar à vida profissional, decidem protelar e aí não conseguem mais ser mãe. E ficam, muitas falam para mim, eu sou frustrada, que pena, não deu, parece que fica um vazio, elas dizem. Então, que dicas você pode dar para essas mulheres que se frustram com a maternidade ou não tendo tido esse momento que as outras dizem que é maravilhoso e é uma frustração realmente para elas? Difícil dar dicas assim, mas, bom, acho que as mulheres que se frustram com a maternidade, né, é importante poder buscar, né, qual é o motivo, né, de onde vem essa frustração, né, porque às vezes se cai numa coisa de um ideal, né, e a gente precisa reconhecer que nós não somos super mulheres, né, que ser mãe é uma tarefa difícil, é um investimento diário, né? Você diariamente está ali investindo, isso não é fácil, é muito difícil. E os erros fazem parte, e as frustrações também fazem parte. Né? Então, talvez se questionar um pouco sobre esse ideal, e aí faria até uma relação com as mães com as mulheres que optaram, né, por não ser mães, ou enfim, que algum tropeço na vida, porque queria, estou falando tropeço porque queria e algo aconteceu, ou aquelas
Acho que aquelas que optaram não ser mães, né, de alguma forma, vão trabalhando essa decisão. Aquelas que em algum momento da vida, né, caem nessa situação de um arrependimento, de algo que eu deveria ter escolhido passar por essa experiência, talvez se questionar sobre esse mesmo ponto, que é um ideal que se constrói, né? Como se somente passando por aquela experiência você vai ser uma mulher realizada, né? O que é um ideal, né? Porque ninguém sabe. A gente só sabe como é essa experiência no momento que você passa por ela. E aí fica aquela coisa o seguinte, por exemplo, quem tem filhos, quem já passou pela maternidade, quem vivencia essa experiência, é diferente daquela que não viveu. Então, muitas vezes, existem palpites, né? Olha, você deveria fazer isso, você deveria educar seu filho assim. Não, mas o instinto materno diz de outra forma, a minha forma de ser mãe, ela é levada desse jeito, eu sigo a maternidade dessa forma. Então, o que eu sinto é o seguinte, é o que você acabou de falar, só sendo mãe para saber. Então, é um sentimento diferente, porque a mulher que não é mãe, ela não entende a forma e esse amor e essa maneira de lidar com o filho que a mulher que tem filho tem. É difícil, né? Assim como, né, todas as experiências que a gente tem na vida. Você só pode supor a experiência que o outro está passando. Até mesmo a mesma, né? Porque a minha experiência de ser mãe é diferente da sua, né? Com a sua história, com a sua filha, enfim. Então, cada um tem a sua própria experiência, né? E só pode falar dela, e não da experiência do outro, né? Então, essa coisa também dos palpites, né? E hoje em dia tem milhares, não só as palpiteiras, que antigamente tinha a vizinha, a tia, hoje em dia tem internet, né? Com milhares de palpites, informações, e, enfim, orientações e grupos. Tem um universo muito grande, mas que é preciso prestar atenção, né? Acho que o ponto é o mesmo, nessa idealização que se constrói sobre essa função, esse papel que é ser mãe, né? Como se houvesse, né, um modelo, um formato, né, perfeito, alguma coisa nesse sentido. Tem uma passagem na Bíblia do rei Salomão, né, que eu sempre me impressionou muito, quando tem duas mulheres brigando por uma criança, ele, para resolver, ele fala, bom, então tá bom, eu vou partir a criança no meio e vou dar uma metade para cada uma. E a mãe verdadeira abre mão da criança pelo instinto materno. Só para finalizar, instinto materno ou amor materno, tem diferença? Foi a mãe verdadeira? A mãe verdadeira falou, não, eu abro mão, eu não quero a criança. Por quê? Porque ela não queria que cortasse a criança ao meio, porque a outra falou, não, corta sim, isso mesmo, metade para cada um. A mãe verdadeira falou, não. Então, muitas vezes a mãe, ela abre mão, né, muitas vezes pelo amor materno, né? Eu não sei se é amor ou se é instinto. Amor. Agora me parece que você tocou no ponto. O amor, né? Algo que há aí nessa relação com essa criança. Mas será que isso é instinto? Para se discutir, né? Porque há uma relação aí dessa mulher, né? Dessa mãe com essa criança, com esse filho, ou filho, enfim. Tá certo. Bom, Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu acho importante esse nosso momento, né, esse nosso papo, para se questionar, né? As pessoas que estiverem acompanhando a gente vão se questionar, será que é isso mesmo? Ou é melhor nem se questionar? É melhor nem pensar, né, Aline? Esse espaço, acho que é para isso, né? É para levar algumas questões, para que as pessoas possam se servir disso da forma como, né,
for possível, da forma que quiser, enfim, quem quiser se questionar, quem tiver esse efeito, né? Se tiver esse efeito de um questionamento, acho que é importante. Tá bom. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada mais uma vez por você participar da Opinião Livre. Obrigada eu, Silvia, e até a próxima. Até a próxima. E você que está acompanhando nossa Opinião Livre, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.